Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso canal. Eu quero trazer para vocês uma série sobre presbiterato. Então nós vamos trabalhar o curso O Coração do Pastor. E a nossa aula de hoje é sobre presbíteros são pastores. Três coisas eu quero destacar em nível de nossa introdução. Hoje nós iniciamos a nossa jornada sobre esse oficialato da Igreja de Cristo Jesus. Vamos trabalhar de modo particular sobre o ofício de presbítero. E esse breve curso visa apresentar um tanto quanto possível quais são as qualificações necessárias para ser um presbítero na igreja local. E também oferecer diretrizes aos presbíteros atuantes sobre como desenvolverem as suas vocações nas igrejas locais. A primeira questão que quero destacar é o que fazer antes de ir para a sala do conselho, né? O que fazer antes de ir para a sala do conselho? O que é necessário saber antes de ir para a sala do conselho para presidir sobre a igreja? O que os presbíteros eleitos devem primeiramente saber? Primeiro, devem saber que a igreja é a família de Deus. A primeira verdade que os presbíteros precisam saber antes de presidir a sala do conselho é que a igreja que eles cuidarão é a família de Deus, como Efésios capítulo 2, versos de 19 a 20 menciona a nós. Então, como devem eles cuidar da igreja que é a família de Deus? Em primeiro lugar, eles devem manter a igreja firme na palavra. Os presbíteros devem manter a igreja firme no fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, devem manter a igreja firmemente estabelecida na palavra de Deus. Lembra Cíntima no seu livro O Coração do Pastor. Os presbíteros eles devem cuidar para que a firmeza na palavra seja real na vida deles e pessoal, na vida pessoal deles. Eles devem lutar pelo bem da igreja na palavra e se esforçar para que a igreja cresça no conhecimento do Senhor. A segunda questão é que eles devem manter-se sob a palavra de Deus. Vale salientar que os presbíteros são os primeiros a serem chamados a se submeterem à palavra de Deus. Se reconhecermos que a igreja é a família de Deus, então nós devemos nos submeter à palavra. Os presbíteros também devem exigir aquilo que for bíblico para a igreja. Ou seja, cada ação, cada função deve ser submetida à palavra de Deus como guia para a vida daqueles que irão reunir-se em uma sala de conselho para tomar decisões pertinentes à igreja de Deus. Também os presbíteros devem ser olhados como homens falhos. O segundo aspecto a ser considerado na vida dos presbíteros é que devem se reconhecer que são homens falhos, pois poderão cair em falhas terríveis e às vezes caem. Os presbíteros também devem sempre lembrar que Pedro se tornou repreensível diante de todos, como fala Paulo lá em Gálatas capítulo 2, versos de 11 a 16. Nesta passagem, ela ilustra muito bem este princípio. Um cargo não tornará isentos de erros e falhas. Lembre-se que Pedro, quando estava com gentios, comia como gentios. Quando chegou a alguns da parte de Tiago, começou a se comportar como judeu. Então Paulo o resistiu face a face porque eles se tornaram repreensíveis. Então devemos lembrar que o ofício, o cargo não nos livrará de nenhuma falha. Devemos sempre buscar a graça de Deus para exercer o nosso oficialato, para a glória dele e para o bem da igreja. Então qual é o alvo de ser presbítero? A glória de Deus e o bem da sua igreja. Não esqueçam disso jamais. A segunda verdade que nós podemos aprender nesta aula de hoje é que os presbíteros eles são pastores. Esse é o tema da aula. Presbíteros são pastores. E quando nós falamos que presbíteros são pastores, logo de imediato existem olhares assustados com esta declaração. Há muitas igrejas e há muitas igrejas locais que pensam que os presbíteros são serviçais de um pastor. A Sagrada Escritura sempre coloca esta relação em evidência de pastoreio dos presbíteros. Atos capítulo 20, verso 17 e verso 28 diz o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Considerando a passagem bíblica de Atos capítulo 20, versos 17 e 28, podemos estabelecer o seguinte. No texto em tela, nós temos o seguinte, no verso 17, Paulo chama a liderança da igreja, Ele chama a liderança da igreja e nota-se que são chamados de presbíteros. Essa liderança da igreja são chamados de presbíteros. Aprendemos que em uma igreja local deve haver uma pluralidade de presbíteros.
A segunda verdade que você precisa entender é que na passagem em tela no verso 28, Paulo chama esses mesmos presbíteros de bispos. Aqui aprendemos que não há uma distinção entre presbítero e ser bispo, eliminando aquela noção hierárquica quanto ao cuidado da igreja de Deus, né? O pastor é mais que o presbítero é mais que o pastor. Essa hierarquização não se funciona no governo da igreja de Deus. Ela se estabelece na hierarquização, né, na relação hierárquica, né? Os presbíteros são pastoreados pelo pastor dentro da igreja, enquanto nessa relação de pastoreio entre pastor e ovelha. Na relação de governo, presbíteros e pastores têm a mesma autoridade dentro da reunião conciliar, né? Ainda na passagem em tela, Paulo fala que os presbíteros possuem uma função. E qual é a função? A função de pastorear a igreja de Deus ou o rebanho de Deus. Aqui aprendemos que presbíteros são também pastores. Isso é necessário ser sempre colocado em nossa mente e em nosso coração. A terceira verdade que nós podemos aprender nesta aula de hoje é que presbíteros, como pastorear a igreja de Deus. Não apenas em Atos 20 que vemos o caráter pastoral dos presbíteros para a igreja local. Esse caráter pastoral deve ser cultivado na vida de cada presbítero da igreja de Cristo. Uma das passagens mais gritantes sobre o papel pastoral dos presbíteros é 1 Pedro, capítulo 5, verso de 1 a 4. Pedro diz: rogo, pois, os presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por só de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória, ou da glória, né? Então, o que a gente aprende aqui nesse texto, irmãos? Aprendemos algumas coisas, né? Primeiro, que presbíteros são cooperadores. Pedro relembra que os presbíteros são auxiliares de outro presbítero. Esse assunto de outro presbítero, né? Você ser auxiliar de outro presbítero, nós vamos tratar numa próxima aula. Presbíteros possuem a função de pastorear o rebanho. Pedro aqui é muito claro quando diz que eles, os presbíteros, devem pastorear o rebanho de Deus. Terceiro, presbíteros devem estar sempre dispostos a pastorear. Pedro lembra que os presbíteros não devem pastorear por constrangimento, mas de forma espontânea, ou, nas palavras dele, de boa vontade. Presbíteros não devem trabalhar como mercenários. Pedro ressalta que devem os presbíteros evitar a sorte da ganância, ou seja, fazer o trabalho, o pastoreio da igreja como mercenários, fazê-lo pelo mero dinheiro, pelo mero salário. Nós vamos tratar nisso também quando vamos falar da distinção entre os presbíteros. Presbíteros não devem se julgarem dominadores da igreja. Este é um risco muito grande que muitos presbíteros correm e devem evitar este tipo de comportamento. Eu mando na igreja, eu governo a igreja, eu sou o Senhor da igreja. Não. Você é presbítero da igreja, pastor, para cuidar da igreja que é de Deus, né? É o rebanho de Deus, diz Pedro. E por fim, Pedro diz que presbíteros devem ser exemplos na vida piedosa, na instrução, no ensino. Pedro conclui sua instrução dizendo que os presbíteros devem ser modelos do rebanho, ou tipos do rebanho, na piedade, na vida piedosa, no caminhar com Cristo, no servir a Deus, no se comprometer com a palavra de Deus. Esse é o objetivo dos presbíteros, ok? Muito bem, esta foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa manifestar graça sobre a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o seu like, dá o seu dislike, fica à vontade, comenta esse texto e compartilha para outras pessoas que você julga que serão edificados com esse conteúdo. Deus abençoe, Deus estenda graça sobre a sua vida.